Peraí, eu não lembro que tá dando Deixa ela crise aí, de deixa ela aí. Ela é esposa do Adilson, mãe do Daniel, do Samuel e da Sara, do João, do Mateus, do Pedro, Tiago, Abraão, Rebeca. Minha amiga Débora Santos! Pregadora, cantora, esposa, mãe, advogada, faxineira, cantora, psicóloga, conselheira. Ô Débora, que bom ter você aqui. Que Eu tô legal, muito feliz, legal. eu me sinto muito honrada. Que legal. A gente se conhece o quê? Tem uns 10 anos já? Já por tá aí, beirando 10 anos? 10 anos. É, a gente tá velho, porque os filhos tudo cresceram, né? É. Todo mundo grande. Você não cresce, né? Continua assim, É a Debinha. Debinha. Você já se mediu? 1,60 m. 1,60. É. Não, 1,60 não é tão pequenininho. É. Eu que sou grande. Você nasceu num lar evangélico? Foi criada numa família cristã? Nasci. Meus pais, meu pai era diácono, não é? É, que legal. Minha mãe. Família grande? Eu tenho 4 irmãos. Irmãos? Não, na verdade uma irmã e 3 irmãos. E mais 3 irmãos. Meus... Então são 5 na sua casa. Mamãe deu à luz a 5. 5. Papai diácono? Meu pai é diácono. Da Bleia? Da Bleia. Toda a vida? Toda a vida. Você nasceu e já estavam no evangelho? Na Assembleia. Depois eles se afastaram por um tempo, mas foi pouco tempo. E você foi criada naquele sistema de igreja? Cultinho, cultinho em casa, brincar com as amiguinhas de pregar. Que legal, legal. Cordeirinho de Jesus. Cordeirinho de Jesus. Mocidade. Antigamente não tinha adolescente, né, Débora? Não tinha. Antigamente eu acredito que a mocidade era um pouco mais unida, né? Tinha aquelas caravanas que a gente ia para as igrejas. Você é do tempo. Eu pergunto para muita gente diz que não lembra disso ou não viveu isso. Mas você é do tempo, eu não sei como é que chamava, que a gente ia nas janelas das pessoas e cantava um louvor assim, madrugada? Sou desse Como tempo. chamava aquilo? Na verdade eu não Serenata? lembro. Eu não lembro, mas a gente fazia mais assim pra época de aniversário de pastor. Isso. Ou de repente um rapaz afastado da igreja, a gente ia, parava na janela da pessoa e cantava um louvor, aí ali a pessoa já voltava para Jesus. O domingo nosso era todo dedicado a Deus, né? A gente ia de manhã pro matutino, depois escola bíblica. A gente é de uma geração, a impressão que a gente é velho, mas a gente é de uma geração que se dedicava muito ao Senhor. Era muito dedicado. Eu não estou dizendo que você que é dessa geração não se dedica, estou dizendo que nós somos de uma que se dedicava, porque hoje em dia tem que explicar direitinho as coisas que as pessoas ficam bravas. Você fica chateado. E desde pequena você foi envolvida também na obra ou era aquela crente só de banco? Só de banco. É. Eu fui me envolver na obra quando eu entrei na minha fase, depois de casada mesmo, depois dos meus 20 anos de idade. Mas eu era aquela crente de banco. E foi por necessidade ou despertamento mesmo? Foi um despertamento mesmo. E aí você começa como? Pregando, cantando, louvando, regendo? O que você já fez na igreja? Eu era uma pessoa assim, eu era a namorada de alguém que fazia, que hoje é meu esposo. Tá. Então eu era a namorada dele, ninguém, né? Engraçado, eu conversando com o Rafael Belo, perguntei para ele que a esposa dele, a Natália, é uma grande pregadora, né? Então eu perguntei para ele, não abre concorrência não? Você é o pregador, de repente tua esposa vira pregadora? Aí ele falou para mim, quem disse que minha esposa virou pregadora? Ela que era pregadora e eu me casei com ela. Nossa. Entende? Então acho que em muitos casos, né, em muitas famílias, acontecem isso, né? Deus de repente levanta um, daqui a pouco ele puxa o outro, né, Débora? Na verdade assim, o Adilson, ele era um cantor que acompanhava o filho do nosso pastor presidente, ele cantava. O Adilson cantor? O Adilson é cantor. É mesmo? Maestro de coral, de orquestra. Ele tem essa coisa musical assim? E aí você era a namorada, a noiva? Daí, eu acompanhava ele quando ele ia cantar, junto com esse filho do nosso pastor presidente. Entendi. Aí depois eu me casei, e aí veio um despertamento sobre a minha vida, eu comecei a desejar cantar, mas eu não sabia. Tá. E ele ficava bravo, falava pra mim, Débora, vai pregar, vai ler a Bíblia, porque isso não é a
pegada. mesmo? É mesmo? Porque ele ficava com vergonha, porque ele sabia cantar muito. Mas por que? Você cantava muito Era mal? muito mal, muito O que mesmo. faltava? Afinação? Tudo. Eu era sem ritmo, sem harmonia, sem melodia. Acho que o segredo é não desistir, Débora. Eu acho que é a persistência. Eu fui muito persistente. Muito, muito mesmo. Eu tenho um amigo que fala assim, não vai olhar pelo lado teológico, hein? Mas eu tenho um amigo que fala assim, eu orei tanto até cansar Deus. Nossa! Tipo assim, Deus falou, vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Vou ter que fazer. E aí foi. Mas aí também depois você começou a pregar, né? Aí depois aí começou, né, a se levantar. 3 pessoas que foram exemplos na minha vida. Na época era a Zilá e a Sandra, né? Eram pessoas que começaram a ministrar e eu vi que tinha possibilidade. Te encantava. Né? Então elas se destacavam. Eu sempre conto assim para as pessoas que o ministério de pregação na minha vida, ele começa por admiração. De olhar alguém e falar, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Fiquei emocionado. É isso que eu quero fazer. Eu me via ali no lugar dessas pessoas, né? Também foi mais ou menos com você então. Foi. De tê-las como inspiração, como exemplo. Só que assim, no começo, hoje nem tanto, tem ainda, mas nem tanto. Era muito preconceito, né? Sim, sim. Os homens, eles faziam, tipo, quando a mulher ia pregar, já... Mas posso te falar uma coisa também? Como homem, como pregador? O grande problema é que muitas mulheres faziam tudo no altar, menos pregar. Verdade. Ela sapateava, gritava, dava uns tapas na mesa, soltava aquele agudo feminino, mas não tinha conteúdo, Débora. Verdade. Essa é a verdade. Muitas mulheres, eu falo para você que está aí, você que é menina, que tem esse despertamento, e sempre me perguntam, qual que é a primeira dica? A primeira dica é, vai estudar para ter o que falar, fia. Que aí não importa, porque pode ser mulher, homem, pode ser já pastor, já pregador, pode ser obreiro. Se você não tem conteúdo para passar, ninguém vai te ouvir. Então a gente também teve uma fase de mulheres que gritavam, que pá, mas não pregavam, né? Não pregavam. E de uns anos para cá eu percebo que as mulheres começaram a se preocupar de ter conteúdo também, né? Verdade. Ler. Você, por exemplo, é dessas que gosta de ler, de buscar, de pesquisar. A Débora tira os negócios da Bíblia que não tem na minha. não tem na minha. Não tem na minha Bíblia as coisas que ela tira. E não deixou de ser feminina, né, Débora? Não. O que eu tenho visto nos dias de hoje, até porque, até coloquei uma vez no Facebook, né? E respeito, porque eu acredito que o homem ainda domina essa área, vamos dizer assim, né? E às vezes as mulheres sem ter discernimento ou até para entrar numa certa aceitação do público, elas acabam querendo se vestir, não no sentido literal, né? Mas a voz, a postura. Ela é mocinha, mas ela prega como homem. Mas ela prega como homem, ela faz a voz do homem, ela tem a postura do homem. Uau, fala mais sobre isso. Eu acho, e quando, agora não, mas eu já sofri muito preconceito. Porque de repente às vezes eu tô pregando e eu arrumo meu cabelo, né? E às vezes aquela voz eu feminina, uso a minha voz, eu não coloco uma outra voz, né? E eu já fui taxada, já foram, já me chamaram, já falaram, né? Não, né? Sexualidade, olha, tá usando muito postura, menininha, muito mas garota, você é menininha. Então assim, existia um certo preconceito das próprias mulheres, né? Por conta dessa, não minha, porque tem muitas outras que são assim também, né? Por conta dessa postura. Então percebe-se também que não precisa disso, né? Não, eu acredito que não. Por exemplo, não precisa abrir concorrência com os homens, né? Você vai num congresso, são 3 pregadores e você. Prega a palavra, né? Prega. Até porque eles querem ouvir uma mulher. Eles chamaram uma mulher para pregar. Eles querem ouvir uma mulher. Né? Fala isso de novo. O pastor, o organizador de um congresso, de um evento, que convida uma mulher para pregar, como é que é? Eles querem ouvir uma mulher para pregar. Não uma mulher que imite um homem, né? Imite um homem, que tem a postura de um homem, o jeito de um homem. Eu acho isso desnecessário. Mas ao mesmo tempo,
Você é tipo Débora lá de Juízes, né? É a mulher do fulano, a mãe do ciclano, a dona de casa. Como que é para você essa coisa de conciliar, de juntar? Porque você tem 3 filhos, um esposo, uma casa, e de repente Deus começa a te levar para ministrar, para tanto cantar como pregar nos altares Brasil afora. Como você consegue ainda ser... Você ainda é a mãe do Daniel, do Samuel, da Sarinha? Você ainda é a esposa do Adilson? Na verdade, há uns 4 anos atrás, porque assim, quando veio, né, o Ministério Reconhecimento, as agendas, muita viagem, muitos lugares para ir, eu não tinha um controle sobre isso. Então assim, não que eu deixava os meus filhos à mercê, não. Eu tenho minha mãe, eles ficavam com a minha mãe. Você teve uma fase de empolgação? Uau. Eu tenho meu esposo, que é um homem que me apoia muito. Então assim, as crianças ficavam com ele. Só que eu não tinha esse senso de entender que a minha casa era a minha prioridade. Então eu estava muito empolgada. E eu tive alguém que chegou em mim e falou: Débora, para, né? Observa a sua casa, a sua família, dê prioridades àquilo que tem que ser priorizado. Né? Esses dias eu estava num congresso, que não vou falar onde, numa cidade que não vou falar qual, numa igreja que eu não vou dizer o nome. O pregador disse para mim que aquele dia fazia 44 dias que ele estava fora de casa pregando. Errado. Dá? Não dá. 44 dias? Se tem criança pequena, quando volta o neném nem reconhece. É errado. Eu não quando volta o neném nem reconhece ele, né, Débora? A não ser que ele vá com a família. Não, mas ele disse literalmente: estou longe da minha família, da minha casa. E alguns contam até com uma certa... como que é a palavra? Alguns falam como vantagem. Hoje faz coisa boa, hoje né? Faz tantos dias que eu estou fora de casa. E não é legal. Eu acho que o pregador, ele tem que ter a sensibilidade de ver que aquilo que ele está dizendo, como é que as outras pessoas vão receber. Então assim, eu fui tendo essa sensação, eu fui percebendo que algumas coisas que eu fazia não estava, porque assim, como você é uma pessoa pública, você tem que pensar no que os outros, não que isso tenha que ser sua preocupação total, né? Então eu comecei a observar, eu tenho filhos hoje adolescentes, né? Então eu comecei a perceber que eu estava perdendo, né, vamos dizer assim. Tô ministrando na vida dos outros e a minha casa, não, entre eu e o Adilson como Débora, né? Entre Débora e Lapidote tá tudo bem. Mas assim, os meus filhos, né? Então eu tenho uma brecada. Que legal. Mas você continua atendendo convites, o pessoal pode te convidar. Como que te encontra? Rede social? Redes sociais, Instagram. Como que tá lá os nomezinhos lá? Você tem Orkut? No Instagram, a pastora Elias tá Dobete. E muita gente me pergunta, por que Dobete? Foi uma brincadeira que o Adilson fez, essas brincadeiras de adolescente, e saiu meu nome, eu não sei explicar, só ele. E saiu meu nome, o nome dele é Zenite e o meu é Dobete. Dobete. E aí... Dobete no Instagram. E no Facebook, como é que te encontra? No Facebook tá Débora Silva Santos. Quando te convidam, você separa a situação ou é tudo junto? Te convidam como cantora e pregadora, ou te convidam só como cantora, ou só como pregadora, ou você só vai se for os dois, você só vai para cantar, só vai para pregar, ou você só vai se for para cantar e pregar? Não, hoje são poucas pessoas que... Eu quase não falo do Ministério do Louvor. Até porque eu gosto de tempo. Que palavra que você dá para a moça que é uma pregadora iniciante? A menina que tem 18, 20 anos, 14 anos, tem uma sede, ela lê a Bíblia assim, ela tem vontade de falar assim. Eu comecei com um grupo pequeno. Depois eu fui convidada para ser professora de escola bíblica dominical de criança. E foi lindo. O que eu digo para você que está começando se você é uma mocinha que está começando você vai ter que saber lidar com o tempo. Porque o imediatismo não funciona para quem quer fazer a obra do Senhor. Porque existe uma coisa chamada tempo. Deus vai começar a te ensinar e te vocacionar nas pequenas coisas. Nos pequenos lugares, com um grupo muito pequeno. Então assim, na minha vida demorou quase 10 anos para o meu ministério, né, começar a crescer. Que eu acredito que tem muita coisa para vir. Então, amiguinha, mas vai ter... um pouquinho. A gente vai visitar fulano que está afastada. Vai junto. Vai ter uma oração depois do culto. Fica.
A gente vai fazer uma visita, vai junto. A gente vai na congregação lá, aquela congregaçãozinha que só tem o dirigente, a esposa e a família. Vai. É esses lugares é que vão te ajudar. Eu vejo assim, porque eu percebo, Débora, que as pessoas é que nos chamam de pregadores. Não é, a gente não acordou de manhã e falou, não tô fazendo nada, vou virar pregador, pregadora. Não, as pessoas começaram a olhar, esse menino prega, essa menina tem um jeito diferente de falar sobre a palavra, aí acaba a oportunidade crescendo. Eu acredito que isso é o próprio Deus quem causa, porque eu cantava e as pessoas falavam pra mim. Eu acho que o próprio Deus induz isso, né? Isso, muito bom isso aí. Porque essa era a palavra que eu queria usar e não achei. Como é que é? O próprio Deus induz. Eu cantava e as pessoas falavam assim, você canta, mas tem um jeito você tem jeito de pregadora. E eu não entendia que na verdade era Deus me dando assim, me empurrando. E aí eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ter curiosidades, comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a comprar livros, comecei a deixar a preguiça de lado. Tem que ter também uma persistência você também tem que correr atrás, né? Você tem que começar a se esforçar, a comprar livros e sair do quadrado. Estudar. Porque às vezes a gente quer espiritualizar, né? Aquela coisa, ai que Deus... Não, você tem que buscar. Eu falo que a gente tem vício, né? A gente sempre tem vício. Quando você lê um versículo, legal para você que prega, você lê um versículo, já tem um vício. Todo mundo fala a mesma coisa naquele versículo, naquela história, entendeu? Você pega lá, por exemplo, Zaqueu subiu na figueira para ver Jesus. Qual que é o nosso vício? Persistência, confiança, não sei o que. Prega um dia sobre a árvore. Estuda sobre o que é figueira, como se planta, quantos anos demora para ficar daquele tamanho. Você tem uma mensagem diferente. Debinha, obrigado, tá? Deus abençoe. Dá um beijo na Dilson. Ó, busca aí no Instagram, Dobete, no Facebook, Débora Santos, né? Débora Silva Santos. Débora Silva Santos. E os tem pastores? Tem uma página? A minha página fanpage é cantora e pregadora Débora Santos. Então, quem quiser convidá-la, tá bom? Pastores, organizadoras de chá de mulheres, tá bom? Se você levar na sua igreja e aprontar, fala comigo, tá bom?